Olá pessoal, na aula de hoje vamos dar início ao estudo das principais aplicações da integral. Mais especificamente, veremos como usar a integral para calcular a área entre curvas. Então vamos dar início à aula. Então vamos ver como calcular áreas usando as integrais. Vimos que se uma função não é negativa, então as somas de Riemann aproximam-se da área compreendida entre o gráfico da função e o eixo OX. Isso motiva a seguinte definição. Definição 10. Seja f uma função integrável, a área limitada pela curva y igual a f de x e o eixo OX é dada por essa integral. Integral de a até b de módulo de f de x dx. Então, a gente vai definir a área entre uma curva e o eixo OX como sendo essa integral aqui. Então, antes de explicar de onde vem essa motivação, por que a área é isso daqui, vamos calcular essa área aqui. Vamos fazer esse exemplo, né, para entender como que é o processo, para entender a técnica, né? Depois vamos justificar. Então, olha só, exemplo 17. Esboça o gráfico e calcule a área limitada pela curva y igual a x ao cubo menos x quadrado menos 2x e o eixo OX no intervalo menos 1 a 2. Então, vamos ver como é que a gente faz isso. Então, olha só, a gente tem... O que a gente tem? A gente tem essa curva aqui, né? Y é igual a x ao cubo menos x quadrado menos 2x, não é isso? Essa curva, ela tem esse gráfico aqui, ó. Esse polinômio eu posso decompor da seguinte forma. Esse polinômio pode decompor da seguinte forma. Eu coloco o x em evidência, aí fica x ao quadrado menos x menos 2. Usando o Bhaskara, eu consigo decompor isso aqui, sabendo que as raízes disso daqui eu não vou fazer, vou deixar como exercício. É menos 1 e 2. Então, esse polinômio pode ser escrito dessa forma. Aí, o gráfico desse polinômio vai ser o seguinte, ó. Então, esse gráfico ele passa pelo menos 1, ele passa pelo 0 e ele passa pelo 2, certo? Se a gente calcular o limite disso aqui, quando o x vai para menos infinito, como isso aqui é um polinômio, o limite disso aqui, quando o x vai para menos infinito, é menos infinito. Então, significa que depois que ele atinge essa raiz aqui, ele tem que ir para menos infinito. Ele não pode voltar a interceptar o gráfico. Então, depois ele tem que passar por essa raiz aqui e ele tem que voltar nessa raiz. E quando o x vai para mais infinito, aquele polinômio vai para mais infinito. Então, o gráfico é esse daqui. Então, nesse intervalo aqui, a função é positiva e nesse intervalo a função é negativa. Como a área, por definição, é integral de menos 1 até 2 de módulo de x ao cubo menos x quadrado menos 2x dx, o que eu vou fazer? Eu vou dividir isso daqui onde a função é positiva e onde ela é negativa. Então, onde ela é positiva? De menos 1 até 0. Nesse intervalo ela é positiva, então o módulo desse cara vai ser ele mesmo. Certo? E onde ela é negativa? Onde ela é negativa é do 0 até o 2. Então, o módulo disso daqui vai ser o oposto disso, né? Vai ser menos x ao cubo, menos x quadrado, menos 2x dx. E essas integrais são fáceis de calcular. Então, eu já vou resolver aqui. Então, isso é x à quarta sobre 4, menos x ao cubo sobre 3, menos x ao quadrado. Com x variando de menos 1 até 0. E essa daqui é a mesma coisa, só que agora eu já vou trocando o sinal, né? Que vai ser menos x à quarta sobre 4, mais x ao cubo sobre 3, menos x ao quadrado, com x variando de 0 até 2. Então, isso aqui aplicado em 0 vai ser 0, né? Então, menos isso aqui aplicado em menos 1. Então, vai ficar menos 1/4, menos isso daqui vai ficar mais, só que menos 1 ao cubo vai ficar menos 1/3. Isso aqui menos isso aqui vai ficar mais, menos 1 ao quadrado é 1. Agora, esse daqui, aplicado no 2, porque aplicado no 0 vai dar 0. Então, isso aqui aplicado no 2 vai ser menos 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 8, 16, sobre 4, 4. Menos, aqui 2 ao cubo é 8, então 8 terços,
mais, né, aqui, mais, e menos 2 ao quadrado, 4. Aqui está errado, que aqui é menos vezes menos vai dar mais, e aqui vai ser mais. Então, cancela esse 4 com esse 4, e aí fazendo essa conta aqui, a gente chega que essa integral, a área é 37/12, certo? Então, beleza. Agora vamos ver de onde vem a motivação para definir a área como a integral do módulo da função. A área compreendida entre o gráfico da função e o eixo OX, que seria essa daqui que a gente calculou, certo? Então, vamos ver. Então, agora vamos ver qual é a motivação para definir a área como sendo isso daqui. Então, vamos lá. Então, para isso, eu vou usar essa pequena animação aqui. Então, olha só, digamos que eu tenho uma função f, certo? Ela tem um pedaço positivo e um pedaço negativo. A gente já viu que a integral, quando a função é positiva, define a área. Agora, nós temos que ver quando ela é negativa. O que acontece? Então, digamos que essa função é definida entre a e b. Então, esse aqui é o f de a e esse aqui é o f de b, certo? E aí, vamos fazer uma partição nisso daqui e calcular as somas de rima. Então, eu pego uma partição qualquer, e aí esse aí é o meu primeiro retângulo, considerando o CI, o C1, né? O pontilhamento como sendo sempre o extremo esquerdo aqui, o extremo direito, vamos considerar assim. Então, esse aqui é o primeiro retângulo, esse é o segundo, esse é o terceiro e assim por diante. Então, eu tenho todos esses retângulos aqui. Aí, se eu pegar um CI qualquer, esse cara aqui é o F de CI, certo? Então, quem vai ser a minha soma de rima relativa a essa partição? Então, a minha soma de rima relativa a essa partição, ela é o quê? É o somatório de I variando de 1 até N desses F de CI, isso aí a gente já viu, delta de XI, certo? Agora, nesse pedaço aqui, onde a função é positiva, a soma desse retângulo me dá uma aproximação dessa área. Agora, o problema é quando ela é negativa. Quando ela é negativa, o que acontece? Olha só. Se eu pego um CJ nessa parte onde a função é negativa, esse aqui, o FCJ, é negativo. Então, a área desse retângulo aqui, ou melhor, o pedaço que representa essa parte da soma de rima desse retângulo, vou chamar de RJ, vai ser F de CJ, delta de XJ. Agora, o delta de XJ é positivo, porque é esse comprimento aqui. Entretanto, o F de CJ, olha só, o F de CJ está aqui, então ele é negativo. Então, isso daqui é menor ou igual a zero. Então, isso daqui tudo é menor ou igual a zero. Mas esse retângulo, eu quero saber a área dele. A área não pode ser um valor negativo. Então, a área desse retângulo é base vezes a altura. A altura aqui, né, não é CJ. CJ é negativo. A altura aqui é módulo de CJ. Então, a área para esses retângulos aqui é igual a módulo de F de CJ, delta de XJ. Então, essa é a área desse retângulo. Então, quando ele é negativo, a gente tem que tomar o módulo do F de CJ, para dar a altura certinho. E aí, para ficar melhor, a gente escreve que a área então, aproximada disso daqui, para ficar uma mesma escrita, vai ser o somatório da área de todos os retângulos, que vai ser módulo de CI, delta de XI. Então, isso aproxima a área de 1 até N. Por quê? Porque quando for positivo, né, quando o CI for positivo, o módulo dele é ele mesmo. E quando for negativo, CJ for negativo, então o módulo dele vai ser menos ele. E nesse caso, vai ser positivo, vai dar essa área aqui. E aí, quando a gente aplicar o limite, né, então a área ali é o limite desses AN, né? Quanto maior for o N indo para mais infinito, quanto mais eu particionar esse intervalo, melhor vai ser essa aproximação, que vai ser o limite desse daqui, F de CI, delta de XI, quando N vai para mais infinito, aqui é I variando de 1 até N, e isso daqui a gente sabe, por definição, que é a integral de A até B de módulo de F de X
dx. Então, por isso que a gente define a área em módulo, porque essa parte negativa aqui daria uma área negativa. Então, a gente tem que trocar o sinal dela, ou seja, aplicar o módulo. E a parte que é positiva, não. O módulo dele é ele mesmo, não altera. Então, agora vamos ver como usar a integral para calcular a área entre duas curvas. Então, olha só, a definição é a seguinte. Sejam f e g funções integráveis, a área limitada pelas curvas y igual a f de x e y igual a g de x e pelas retas x igual a e x igual a b é dada por integral de a até b de módulo de f de x menos g de x dx. Então, primeiramente, vamos dar um exemplo e ver como que a gente calcula essa área e depois eu vou motivar essa definição aqui, assim como a gente fez no primeiro caso. Então, olha só. Então, a gente quer calcular a área, exemplo 7, determine a área delimitada pelas curvas y igual a x² e y igual a x mais 2. Então, vamos ver como é que a gente faz isso. Então, olha só. As funções são essas daqui. Então, f de x é igual a x² e g de x eu vou chamar de x mais 2, certo? Então, olha só. A primeira coisa que a gente tem que fazer é o gráfico para ver qual é a região que a gente está querendo encontrar a área. Então, eu faço aqui o plano cartesiano, certo? Aqui eu tenho o plano cartesiano, x e y. E o gráfico dessa função aqui é conhecido, a gente já conhece, né? Então, vamos fazer o gráfico da função f, que é esse daqui, né? Uma parábola. Essa parábola aqui. E a função g de x, ela é uma reta, né? Uma reta quando x vale 0, o y vale 2. Então aqui ela passa pelo 2, certo? E quando o y vale 0, o x vale menos 2. Então, ela vai passar por aqui. Deixa eu só alongar aqui esse gráfico. Então, ela vai passar por aqui assim, no menos 2. Então, vai ser essa reta aqui, né? Essa reta aqui, intercepta esse gráfico aqui. Então, essa reta. Então, essa reta, quando a gente quer calcular a área, a gente quer calcular a área entre essas duas curvas aqui, que é essa daqui, certo? Foi isso que pediu. Então, para isso, para calcular essa área, a gente precisa encontrar essa interseção aqui entre as curvas, certo? Que é isso que vai dar meus limites de integração. Olha só, aqui Então, aqui como é que vai ficar? Quem que é a interseção dessas duas curvas? Então, essa daqui, vou só escrever aqui, essa aqui é a f e essa daqui é a g, certo? Então, vamos calcular a interseção dessas duas curvas. A interseção é quando o f de x é igual a g de x. Então, f de x é x² e g de x é x mais 2. Então, isso implica que x² menos x menos 2 tem que ser 0. E aí, usando o Bhaskara, a gente vê que x tem que ser igual a menos 1 ou x tem que ser igual a 2. Então, esse valor aqui vai ser menos 1 e esse aqui é 2, certo? Então, calcular a área entre essas duas curvas, essa região, né, ela está limitada pelas retas x igual a menos 1 e x igual a 2. Então, por definição, a área que a gente está procurando, né, vou chamar aqui de A, a área que a gente está procurando é a integral de menos 1 até 2 de módulo de f de x menos g de x dx, que é igual à integral de menos 1 até 2, f de x vale x² e g de x vale, então, x mais 2. Então, vai menos x menos 2 dx. Agora, observem que a g, nesse intervalo, é sempre maior que a f, né? Olha só, ela está sempre acima, o gráfico dela está sempre acima do gráfico da f. Então, a g é sempre maior que a f. Então, essa diferença aqui, f menos g, né? Estou fazendo f menos g, ela é negativa. Então, o módulo dela tem que ser o oposto disso. Então, isso aqui vai ser integral de menos 1 até 2. O módulo disso daqui vai ser o oposto disso. Então, vai ser menos x² mais x mais 2 dx, né?
porque f menos g é negativo. Então, o módulo disso é o oposto do que está aqui dentro. E aí é só integrar. Então, isso aqui é menos x ao cubo sobre 3, mais x ao quadrado sobre 2, mais 2x, com x variando de menos 1 até 2. Isso vai dar, então vai ser menos 8, aplicando 2, né? 2 ao cubo é 8, sobre 3, mais 4 sobre 2, que é 2, mais 4, menos, aplicando agora o menos 1 vai ficar, menos 1 ao cubo é menos 1, com esse menos vai ficar mais 1/3, mais 1/2, menos 2. Então, isso vai ser menos 8/3, mais 6, menos 1/3, menos 1/2, menos vezes menos vai dar mais, então mais 2, isso é igual a quanto? Menos 8/3, menos 1/3, menos 9/3, que é menos 3, mais 6, mais 2 é 8, e menos meio. Agora, 8 menos 3 é 5, menos meio, que por fim vai ser 2 vezes 5, 10, menos 1, 9, 9 meios. Então, a área entre essas duas curvas é 9 meios. Então, agora vamos ver de onde vem a motivação para definir a área entre duas funções, como essa integral aqui. Então, como antes, eu vou precisar dessa animaçãozinha aqui. Então, olha só, digamos que eu tenho uma função f e uma função g, certo? Né? E aí, elas estão definidas no intervalo A, intervalo B. Então, eu quero encontrar a área entre essas duas curvas aqui no intervalo A, B. Então, esse aqui é o g de A, esse aqui é o f de A, esse aqui é o g de B e esse aqui é o f de B, certo? Então, para encontrar essa área aqui, eu vou usar o recurso das somas de rima. Eu vou criar retângulos aqui para aproximar essa área. Então, primeiro eu vou fazer uma partição qualquer aqui. E aí, vou usar os extremos direitos dos intervalos para criar os meus retângulos. Aplico esse ponto na G e na F e faço esse retângulo aqui com essa altura aqui, certo? Depois eu pego o segundo retângulo, a mesma coisa, e assim por diante. Ó, vou criando esses retângulos aqui. Então, esses retângulos aqui, somando a área de todos eles, é uma aproximação para a área entre essas duas curvas. Quanto mais retângulo, melhor a minha aproximação, certo? Então, olha só. Digamos que aqui seja um ponto CI qualquer. Então, esse daqui vai ser o F de CI, certo? Esse aqui vai ser o F de CI. E esse daqui vai ser o G de CI. Então, a área desse retângulo aqui, qual que é? A área desse retângulo aqui vai ser a seguinte. Então, um retângulo, vou chamar RI, ele tem área base. Quem é a base? A base aqui é esse comprimento aqui, que é esse menos esse, que a gente chama de delta de xi. Delta de xi. Vezes a altura. Agora, quem é a altura desse retângulo aqui? Essa altura aqui, ó, vai ser o F de CI menos o G de CI. Então, isso aqui vai ser F de CI menos o G de CI. Então, essa é a área desse retângulozinho aqui, que eu chamei de RI, certo? Essa área aqui. Quando eu somar todos esses retângulos, né? Se eu somar todos esses retângulos, né? RI com I variando de 1 até N, isso vai ser somatório, então, do F de CI menos G de CI vezes delta de xi, com I variando de 1 até N. Só que aí tem um problema. Aqui, né, como o F é maior que o G, F de CI menos G de CI é positivo. O problema é quando elas trocam, né? Então, o problema é quando eu estou do lado de cá. Que nesse lado aqui, se eu pegar um CJ, esse cara é o G de CJ e esse cara aqui é o F de CJ. Então, a G está acima da F. Então, quando eu fizer a diferença F menos G, isso vai dar negativo, né? Então, olha só. Então, vamos escrever aqui. Se eu pegar um RJ, quem vai ser o RJ?
pelo que eu defini aqui, vai ser f de CJ menos g de CJ vezes delta de XJ. O delta de XJ, a gente sabe que é sempre positivo, que é o comprimento desse intervalo. Agora, esse cara aqui, como eu disse, vai ser negativo, né? Por quê? Porque nesse caso aqui, estou fazendo o f de CJ, que é esse daqui, menos o g de CJ, que é esse daqui. Então, vai ficar negativo, né? Então, isso aqui representa a área desse retângulo, só que com sinal de menos. Então, para eu achar a área desse RJ, na verdade, eu tenho que fazer o módulo desse cara. Módulo de f de CJ menos g de CJ, delta de XJ. Então, a área desse cara é isso. E quando o C está do lado de cá, onde f é maior que g, o módulo disso é isso mesmo. Então, não tem problema. Então, eu posso dizer que a área aproximada dessa região aqui é o somatório do módulo de f de CI menos g de CI, delta de XI, quando o I variando de 1 até N. Porque se o F for maior que o G, vai ser assim. E se o F for menor que o G, a área vai ser o oposto disso, né? Então, aqui, isso aqui resolve o meu problema. Com isso, eu tenho que quando a área disso, esse AN aqui vai estar mais próximo da área quanto maior for o N. Ou seja, no limite, quando o N for para mais infinito desse somatório, eu tenho a área. Não é isso? Mas isso daqui nada mais é do que, como a gente já sabe, isso aqui é uma soma de rima, então o limite disso é a integral de A até B dessa função, que a função é módulo de f de x menos g de x, dx. Então, essa aqui é a motivação para encontrar a área entre curvas. Então, por hoje é só isso. Na próxima aula, a gente vai ver uma outra aplicação de integral, que é cálculo de volume de sólidos. Até a próxima aula.